E aí, gente, boa tarde. Vamos continuar assim aqui, né, com a série de revisões, tá certo? Então, hoje, como prometido na aula anterior, nós vamos para a parte de concordância verbal, tá certo? Então, concordância verbal, nós temos uma forma geral. Então, concordância, tá certo? É a forma como o verbo ele vai se organizar dentro de uma oração para conseguir concordar, tá certo? Conseguir se alinhar, tá bom? Com os demais elementos dentro da oração, certo? Especialmente o sujeito. Então, de forma geral, o verbo ele concorda sempre, tá certo? Com o sujeito em número e pessoa, de forma geral. Infelizmente, né, como no português não pode faltar, existem muitas exceções e a gente vai precisar trabalhar cada uma delas, tá bom? Mas, né, segue o coração que é tranquilo, prestando atenção a gente consegue desmembrar cada uma dessas coisas, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Janjão foi ao cinema. Quem é o sujeito? Então, nós temos aqui, ó, o sujeito é Janjão, tá bom? O verbo aqui, tá certo? O verbo ir, tá bom? E aqui o objeto direto. Desculpa, indireto. Bom, então Janjão foi ao cinema. Então nós temos o seguinte, ó, um sujeito simples, tá bom? Que é Janjão. Logo, o verbo precisa concordar com ele. Para o verbo concordar com ele, o verbo precisa estar no singular, tá bom? Então o verbo aqui, ó, foi, está no singular. Então, para concordar com o sujeito, que é um sujeito simples. Um verbo composto, tá certo? Desculpa, gente, um sujeito composto, tá certo? Nós vamos ter aqui, ó, Janjão e Chechel foram ao cinema. Então vejam, aqui, ó, o verbo precisou concordar com o sujeito, que agora é um sujeito composto, tá certo? Então, ele fica no plural, gente. Poder concordar com esse sujeito aqui, que é um sujeito formado por dois núcleos, tá certo? Lembrando, né, sujeito simples, sujeito composto. Sujeito simples tem apenas um núcleo, bom? E o sujeito composto ele tem dois ou mais núcleos, tá certo? Então, vamos para as exceções, tá certo? Então, essa forma geral é muito tranquila, é muito difícil a gente ter problema com ela, tá bom? O problema são as exceções, na verdade o problema é do português, né? Mas é maravilhoso, nossa língua é fantástica. Cada vez que eu estudo mais, eu mais me apaixono por ela, tá certo? Então vamos ver os exemplos: chegar de, passar de, bastar de. Então, chega de mentiras. Vejamos aqui, ó. Embora aqui esteja no plural, o verbo está no singular. Tá bom, gente? Já passa das 15 horas. Então, ó, já passa das 15 horas. Nós temos 15 horas aqui, ó, no plural, mas o verbo está no singular, em terceira pessoa, tá bom? Daqui a pouco a gente vai tratar bem direitinho isso. Basta de reclamações. Então, tanto mentiras, 15 horas e reclamações estão no plural, mas os verbos permanecem no singular, exatamente na terceira pessoa do singular, certo? Então, nós temos aqui essas expressões, chega de, passar de, bastar de, são expressões que nós chamamos de expressões impessoais, tá certo? Elas não têm necessariamente um sujeito a quem elas estão se referindo, tá bom? Então, elas são uma forma bem geral de se falar alguma coisa, tá certo? Então, nesse caso, convencionou-se, tá certo? Conjugar o verbo sempre na terceira pessoa do singular, quando isso está acontecendo, tá bom? Então, aqui um resumo disso que eu acabei de falar, tá certo? Eu vou estar disponibilizando esse resumo aí para vocês, tá certo? Logo, logo. Então, fiquem tranquilos. Vamos continuar aqui, ó. O verbo haver. Então, eu fui selecionando aqui alguns verbos que mais aparecem também em provas e concursos, para que a gente possamos ir dando uma olhadinha e vendo cada uma dessas questões, tá certo? Então, apenas com o sentido de existir, acontecer, ocorrer. Então, gente, muito cuidado quando nós estivermos falando com relação aos verbos. Temos que prestar muita atenção qual o sentido que esse verbo está tendo na frase, tá bom? Então, por exemplo, o verbo haver, quando ele estiver
com o sentido de existir, acontecer ou ocorrer. O que vai ser? Nós vamos ter o seguinte. Ó. Havia muitas pessoas no auditório. Houve acidentes estranhos aqui. Vejam o seguinte, ó. Embora muitas pessoas, seja plural, havia está na terceira pessoa do singular. Houve acidentes estranhos aqui. Acidentes estranhos está aqui no plural. Mas o verbo permanece na terceira pessoa do singular, certo? Lembrando que ó, havia muitas pessoas no auditório, certo? Então, existir, dá como se desistir, existiam muitas pessoas no auditório. Houve acidentes estranhos aqui, tá? No sentido de acontecer, aconteceram acidentes estranhos aqui, certo? Então, quando o verbo haver tiver com esses sentidos, ele permanece, ele fica uma expressão, torna-se um verbo impessoal, tá certo? Então ele permanece na terceira pessoa do singular. Bom? Ou em locuções verbais, onde o verbo haver é o principal, tá certo? Ele vai contaminar o verbo auxiliar, ou seja, ele vai fazer com que o verbo auxiliar também permaneça na terceira pessoa do singular. Vamos ver uns exemplos aqui, tá bom? Então, aqui nós temos uma locução verbal, tá certo? Então, temos dois verbos aqui, ó. Deve haver muitas pessoas no auditório. Então, onde o verbo deve, né, o verbo dever, é um verbo auxiliar e o verbo principal está sendo o verbo haver, certo? Então, gente, nesse caso aqui, quando nós tivermos uma locução verbal, onde o verbo haver, certo? Ele for o verbo principal, nós vamos ter isso acontecendo, tá certo? Permanece na terceira pessoa do singular e o verbo auxiliar também vai ser contaminado por isso. Vai permanecer na terceira pessoa do singular, certo? Do mesmo jeito, está chovendo, está havendo coisas estranhas aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, verbo haver sendo o principal e o verbo estar sendo o verbo auxiliar. Então, o que vai acontecer? Embora aqui esteja no plural, eles permanecem no singular, certo? Então, fique essa dica aí para vocês em locuções verbais. Quando o verbo haver for o verbo principal, ele contamina o seu auxiliar e ambos permanecem na terceira pessoa do singular, certo? Isso, cuidado aqui, ó, quando ele estiver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, certo? Então, vamos continuar. O verbo haver, ser um sentido de existir, acontecer ou ocorrer, não é impessoal, seguindo, então, as regras convencionais de concordância. Então, quando ele não tiver nesses três sentidos, existir, acontecer ou ocorrer, ele não é impessoal, tá bom, gente? Então, o que é a regra geral? Ele vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Por exemplo, eles se houveram bem na praça. Veja que aqui, ó, o verbo haver está no sentido de se deram bem, se dar bem, certo? Ganhar bem. Então, não com o sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Logo, certo? Ele vai ter que concordar em número e gênero com o seu sujeito, certo? Os professores haviam iniciado a reunião. Então, nós temos aqui, ó, haviam iniciado a reunião. Nós temos aqui, ó, o verbo, aqui nós temos uma locução verbal, tá certo? Em que o verbo haver, ele é o verbo auxiliar, tá bom? E não é o verbo principal, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele permanece dentro das regras normais de conjugação, tá bom? Ou seja, ele precisa concordar com o sujeito em número e pessoa. O verbo fazer, quando indicar tempo ou fenômeno meteorológico, o que acontece? Ele torna-se um verbo impessoal. Bom, por exemplo, faz frios rigorosos na Alemanha. Aqui, terceira pessoa do singular. Cuidado! Algumas questões aparecem. Fazem frios rigorosos na Alemanha e pede para que você diga se está certo. Como você vai se deixar guiar pelo plural, você pensa que não, está certo. Mas não, está certo?
Então, de forma alguma. Nesse caso aqui é faz frios rigorosos na Alemanha. Faz 3 anos que não nos vemos. Mais uma vez, terceira pessoa do singular. Aqui nós temos fenômeno meteorológico no primeiro e faz 3 anos que não nos vemos. Tempo, tá certo? Portanto, permanece na terceira pessoa do singular porque ele é um verbo impessoal, nesse caso aqui. Bom, em locuções verbais, onde o verbo fazer, sendo o principal, também contamina o verbo auxiliar. Deve fazer frios rigorosos na Alemanha. Deve fazer 3 anos que não nos vemos. Então, gente, o verbo ser, quando ele indicar hora, data e distância, nessas ocasiões, concorda sempre com o predicativo. Então, nesse caso, ele torna-se impessoal. Eram 17 horas quando partiu. Certo? 17 aqui, é plural. Hoje são 16 de outubro. Bom, também plural, 16 dias, né, de outubro. Agora, cuidado, olha só. Hoje é dia 16 de outubro. Bom, então, aqui, gente, 16, quando está se referindo a um dia específico do mês de outubro, então nós temos um singular aqui, certo? É um dia específico. Igual aqui, hoje é 1º de julho, então é um dia específico do mês de julho. Daqui até lá são 3 quilômetros, plural. Bom, então, quando esse verbo ser indicar hora, data e distância, vai sempre concordar com o predicativo, aquele que vem logo após, tá certo? Do verbo. Bom? Então, gente, concordância com verbos na voz passiva sintética e com verbos pronominais. Faz-se normalmente a concordância com o sujeito da voz passiva ou do verbo pronominal. Então, gente, a gente viu anteriormente a aula sobre vozes do verbo. Tá bom? Então, a gente vai precisar dar uma revisada bem nela lá, para ficarmos afiados, para entender bem esse conceito de concordância verbal aliado a vozes verbais. Tá bom? Então, nós nos queixamos da secretária. Vendem-se terrenos aqui. Então, gente, vende-se terrenos aqui, nós estamos vendo o seguinte. Que voz é essa? Voz passiva sintética, certo? Então, quando isso acontecer, nós vamos ter que faz normalmente a concordância com o sujeito da voz passiva ou do verbo pronominal, certo? Então, faz sempre a concordância com o sujeito, certo? Nós nos queixamos. Então, estou fazendo a concordância aqui com nós. Vendem-se terrenos, certo? Então, do mesmo jeito, vamos fazer aqui, a concordância com o sujeito. Aqui, vende-se terreno. Bom, então terreno singular, aqui ficou singular, tá bom? Compram-se e trocam-se livros. Compram-se, certo? Porque nós estamos falando de livros. Anunciou-se a nova medida, singular, porque estamos falando de um singular aqui, nova medida. Anunciaram-se as novas medidas. Plural, então, muda-se também o verbo para plural. Bom? Então, pronomes que e quem. Foram eles que fizeram o trabalho. Fui eu que fiz o trabalho. Fomos nós quem fez o bolo. Fomos nós quem fizemos o bolo. Gente, não devemos esquecer nunca o seguinte. Esse pronome relativo quem é a mesma coisa que aquele que, certo? Então, foram eles que fizeram o trabalho. Fui eu que fiz o bolo. Fomos nós quem fez o bolo. Bom, então com isso, chegamos ao quinto ponto, que é o plural aparente. É aquelas palavras que parecem estar no plural, mas não, já é a própria forma dela se escrever. Por exemplo, Estados Unidos, Emirados Árabes, e alguns outros exemplos que não me vêm à memória agora. Então, quando isso acontecer, nós vamos estar sempre ligados no artigo. Se há artigo, plural. Se não houver artigo, singular.
certo? Por exemplo, os Estados Unidos atacaram o Irã. Então, gente, o fato de ter o artigo aqui, ó, os, fez com que o verbo ficasse concordando com ele e ficasse no plural, certo? Mas, se ficar, ó, Estados Unidos ataca o Irã, nesse caso, sem o verbo, nós não colocamos o verbo no plural, certo? Ele permanece sendo no singular, sem o artigo, certo? Desculpa, sem o artigo. Bom, então, bons estudos aí para vocês. Logo, logo